Vamos lá, Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E a pregação dele era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Abrindo um parênteses nessa parte, nós vamos reparar que em toda a história de Israel é sempre dita essa mesma pregação: arrependei-vos, mudança de vida. No capítulo 3 inteiro a gente vai ver a menção de João falando sobre isso. E é até anunciado no versículo 3 que João era aquele que o profeta estava anunciando, o profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai-vos o caminho perante o Senhor. Então, João, literalmente era a voz que clama no deserto, que foi profetizada por Isaías, que viria antes do Cristo. E João ele já tinha um hábito de vida completamente diferente. No versículo 4 diz: e ele tinha suas vestes por pelo de camelo, seu cinto de couro, e ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, porque ele vivia no deserto. Ele viveu muito tempo no deserto até que ele foi para lá, para a Judéia pregar. E então, quando ele começou a anunciar, então vinha ter com ele toda Jerusalém, Judéia e a província, todas as províncias, as cidades perto assim, do Rio Jordão, vinham ter com ele. E qual era o assunto? Eles vinham confessar seus pecados, se arrependiam e eram batizados por ele. E ele viu que tinha muitos fariseus também indo fazer a mesma coisa. E ele disse para eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos. Mais para frente vou fazer um capítulo separado explicando a diferença entre os fariseus, os saduceus, o impacto que eles tiveram na história toda. Abrindo um parênteses também nessa parte, falando sobre os frutos dignos de arrependimentos que João comenta. Ele enfatiza isso muito porque o que seria o fruto do arrependimento? É como imaginar mais ou menos uma árvore. Imagina um pé de maçã dar, sei lá, uva. Não tem como, a probabilidade é impossível. Não tem como uma árvore dar uma fruta de outra espécie que não seja da dela. Então não tem como uma pessoa falar que se arrependeu cometendo os mesmos atos sempre. Então o cara não se arrependeu. O que vai provar que o cara se arrependeu são os frutos da vida dele. E tem grandes exemplos na Bíblia. E em Lucas 19:8 vai contar sobre a história de Zaqueu. Que Zaqueu, assim, a partir do momento, Zaqueu era cobrador de impostos. Qual era o maior erro dele? Ele roubava do seu próprio povo. Qual foi o fruto de arrependimento de Zaqueu? Quando ele se encontrou com Jesus, ele falou que ia dar metade dos bens dele para os pobres. E aquele que ele roubou, ele daria 4 vezes mais. Qual seria a proposta de Zaqueu do fruto do arrependimento dele? Ele roubou, agora ele vai doar. Isso significa que ele realmente se arrependeu, ele voltou. É como se fosse uma conversão. Ele vai num sentido e depois ele retorna o sentido que ele estava indo e faz um sentido totalmente contrário. Outro exemplo é em Atos, capítulo 16, versículo 33, que fala sobre quando Paulo e Silas estavam sendo presos. De repente ele começa a orar e as cadeias tremem e o soldado quase se mata, porque se deixasse fugir de qualquer jeito alguém ia matar ele. E eles falam: não, tô aqui, tá tudo certo. E o soldado chega e dobra o joelho e pergunta: como é que eu faço para me salvar? E aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E logo após que ele levou Paulo para anunciar o evangelho dentro da sua própria família, ele cuidou das feridas de Paulo. Um soldado romano, eles eram conhecidos pela arte da violência. Tipo, por exemplo, em Paulo e Silas, antes de serem presos, eles foram açoitados, chicoteados, então eles estavam muito machucados. E qual foi o fruto do arrependimento desse soldado? Pegou Paulo e cuidou das feridas dele. Paulo também, um dos maiores pecados dele era a violência. E depois ele foi anunciar o amor. Outro exemplo também está em João 8:11, em que Jesus fala para a mulher que foi pega em ato de adultério, e os fariseus, saduceus e todo o povo queria apedrejar ela. E aí ele disse para ela: cadê seus acusadores? Ninguém mais te condena? Beleza, eu também não te condeno. Mas vai e não peques mais. Muda o seu estilo de vida. E era justamente isso que João estava perguntando para eles. Fruto de arrependimento, cadê? Cadê? Vocês estão falando que se arrependeram, mas cadê? Seguindo no verso 9, e ele diz: não presumais vós mesmos que temos por pai Abraão, porque te digo que dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Existia uma cultura muito clara sobre a questão da descendência de Abraão.
Era como se fosse um cantar de vantagem, como se eles fossem um povo literalmente escolhido de Deus, o povo, aquela famosa geração eleita, que tipo, que não erra, que é um povo exemplo, que não sei o quê. Não que eles não fossem escolhidos, eles eram, mas eles não aceitavam correção, porque eles seguiam um caminho errado e não queriam ser corrigidos. E João fala, cara, se vocês não mudarem, não adianta vocês falarem que vocês são geração eleita, que vocês são filhos de Abraão, escolhidos de Deus. Porque se Deus quiser, ele levanta das pedras filhos de Abraão. E existem vários conflitos. Tipo, se a gente for reparar, tanto que uma outra citação, como a carta foi direcionada aos judeus, e Mateus frisa muito isso. Desde a genealogia, a gente pode reparar até esses vários momentos. Jesus também vai ter muito confronto lá na frente contra o próprio povo, que o povo fala bem assim, nós temos por pai Abraão. E Jesus fala bem assim, se seu pai fosse realmente Abraão, vocês me ouviriam. Abraão viu meus dias e se alegrou muito. Então, João enfatiza muito isso, sobre a questão do fruto digno de arrependimento. Não adianta a família que você nasceu, não adianta a linhagem que você está seguindo. Se você não mudar, não tem jeito. No verso 10 ele já continua dizendo, porque o machado está posto à árvore. No verso 10 ele continua dizendo, porque o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que, pois, não produzir bom fruto, será cortada e será lançada no fogo. Ele é muito claro em dizer, cara, se vocês não mudarem, não vai ter jeito, vocês vão ser cortados, vocês vão realmente ser tiradas. E ele continua dizendo no verso 11, em verdade, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas virá um que eu não sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. No verso 12 ele continua dizendo, na sua mão tem a pá, que limpará toda a sua ira, recolherá o trigo e separará no celeiro, e a palha queimará num fogo em que nunca se apaga. Então ele é bem claro ao dizer, cara, se vocês não mudarem, virá um que é muito maior que eu, em que ele separará o trigo da palha. Aquele que é trigo ele vai guardar, e aquele que é palha ele vai queimar. E João enfatiza muito, todas as pregações de João enfatizam muito sobre a questão do arrependimento. Mudai, pois, se você não apresentar fruto digno de arrependimento, quer dizer que não houve arrependimento. E continuando no verso 13, e então veio Jesus a Galiléia para ter com João, para ser batizado por ele. E João, no primeiro impacto, ele já fica meio assustado e fala, não, eu que tenho que ser batizado por você, como é que eu vou te batizar? E Jesus fala para ele, não, fica tranquilo, só me batiza para que seja cumprida toda a justiça. E após o momento em que Jesus é batizado, abre-se os céus, desce o Espírito Santo em formato de pomba, pousa sobre a cabeça dele, e todos ouvem uma voz dizendo, este é meu filho amado, em quem eu me alegro. Pessoal, todas as referências e todas as analogias, pessoal, todas as referências das profecias, as referências que eu utilizei, vou colocar todos na descrição. Em breve eu farei vários vídeos também, contando algumas curiosidades, explicando contextos históricos, contextos geográficos, contextos políticos, para que ajude na melhor compreensão e porque muitas coisas realmente só se entendem entendendo toda a história, todo o contexto, pessoas que eram contemporâneos que estavam vivendo nessa mesma época. Desde já agradeço a todos que vieram até aqui. Um abraço.